Salve, salve, amantes da bola! Sou Ayrton Júnior e estamos juntos para revisitarmos mais um grande momento imortal da história do Grêmio. Dessa vez a gente vem falar sobre o jogo Sportivo 0, Grêmio 0. Tudo para ser mais um jogo de gauchão que seria lembrado de forma simples, mas não foi. A gente está falando sobre o jogo que ficou conhecido como o Jogo da Neve. Isso mesmo, o Jogo da Neve. Mas antes de eu te contar essa história, já te inscreveu no canal? Já inscreve no canal, dá essa moral pra gente, deixa o teu like, super importante a tua participação. Comenta, compartilha com outras pessoas. Não é todo time que joga na neve. Conta pra todo mundo. Vamos contar pra todo mundo essa história que ocorreu com o Grêmio. Tá bom? Então conto com vocês, hein? Bora lá então. Vamos falar sobre esse dia. 30 de maio de 1979. A massa de ar era intensa e a carta sinótica publicada nos jornais daquele dia mostrava uma alta pressão continental e um sistema de baixa pressão na costa. Era o que indicava inclusive no satélite, né? A imagem de satélite daquele dia mostrava um cenário clássico para a formação de neve. E ela veio com força. Mas bota força nisso, veio muito forte. O inverno daquele ano foi muito rigoroso, não só na América do Sul, mas no mundo todo, né? Para vocês terem uma ideia, aconteceu algo inusitado naquele ano. A gente está falando sobre a neve no deserto do Saara. Não é piada, não é exagero. Aconteceu mesmo, né? O fato, esse fenômeno rolou uma única vez que se tem registro, mas foi bem no coração do deserto. Não se tem muitos dados técnicos sobre o que aconteceu, mas o mais provável é que tenha ocorrido essa nevasca durante a noite no deserto, porque durante a noite a temperatura cai, inclusive para temperaturas abaixo de zero. Então provavelmente ocorreu nesse momento. E esse quadro de intensidade de frio chegou aqui no Brasil, mais precisamente na região sul, da que a gente está falando, de uma forma surpreendente e muito rápida, né? Até porque é normal estar frio nessa época, final de maio, início de junho, mas não com essa intensidade com que veio. Chegou demais, muito forte. Principalmente no dia 30, né? Naquela quarta-feira, tivemos rodadas só do Campeonato Catarinense e do Gaúcho. Foram 6 jogos no total, sendo 3 do Campeonato Gaúcho e 3 do Campeonato Catarinense. Né? A gente está falando durante uma época dessa de frio que pega de surpresa todo mundo. Os uniformes não tinham tecnologia térmica como hoje existem e os atletas tiveram que improvisar, usar a criatividade. Muitos foram a campo com meia calça, outros foram com jornal dentro da chuteira para aquecer os pés e outros com agasalho por baixo da camiseta. Além de alguns tomarem um café com conhaque antes das partidas para conseguirem manter o corpo aquecido. Né? É difícil, mas vamos tocar. Falando de Campeonato Gaúcho, o primeiro jogo colocou frente a frente Caxias e Bagé, no estádio Centenário em Caxias do Sul. O time da Serra levou a melhor e venceu por 1-0. Um dos personagens principais da partida, vocês conhecem bem, a gente está falando de Luiz Felipe Scolari, ele, o Filipão, isso mesmo, zagueiro do Caxias, deu uma entrevista no final do jogo dizendo que a bola estava tão dura, parecia que ele estava chutando uma bola de ferro. Experiência, né? Imagina chutar uma bola de ferro. Ainda houve o duelo entre Gaúcho e Farroupilha naquela mesma noite em Passo Fundo. A partida ficou em 0-0. E o jogo mais importante da rodada, na minha visão, obviamente, a gente está falando de Sportivo e Grêmio, na Montanha dos Vinhedos, estádio do Sportivo em Bento Gonçalves. Também terminou congelado em 0-0 o placar. Né? Congelado porque estava difícil jogar aquele dia. Era difícil ser competitivo nessas condições, né? Um gramado que beirou 20 centímetros de grama. 3.988 torcedores puderam presenciar. De um lado, o Sportivo do técnico Valdir Espinosa, com Jânio, Toninho, Carlão, José e Raquete, Tovar, Celso Freitas e Adilson,
João Carlos, Neia e Rubem. Do outro lado, o Grêmio, de Orlando Fantoni, nosso treinador, com Manga no gol, Wilson e Dirceu nas laterais, Vantuir e Vicente na zaga, Vitor Hugo, Paulo César Caju e Jurandir no meio, Tarciso, Baltazar e Gerson na frente. O campo coberto de neve não permitia a visualização de uma goleira até a outra. Inclusive o árbitro Carlos Martins até mesmo estava admitindo encerrar a partida antes, dependendo das condições. Esse intenso frio obviamente não permitiu que o futebol fosse bonito. Pelo contrário, feio, né? Truculento. O técnico Orlando Fantoni reclamou inclusive da excessiva violência dos jogadores esportivos, dizendo numa entrevista que o time era muito violento e que esse era o jogo mais violento que ele já tinha visto aqui no Sul. Difícil jogar nessas condições, né? Por mais que não se tivesse violência, a intensidade dos choques era difícil. No dia seguinte, um jornal de grande circulação estampou como manchete na sua contracapa: Grêmio perde ponto na neve. A reportagem ainda descrevia que a temperatura em Bento Gonçalves era de 0 grau quando a partida iniciou, né? E que logo no início, aos 9 minutos, já estava nevando quando o Raquete, o lateral, recebeu o cartão amarelo por jogada violenta em Tarciso. Ainda completou que o primeiro tempo terminou com muita neve, alguns jogadores tinham a cabeça branca saindo no intervalo e outros ainda sentiam muito frio apesar de 45 minutos de movimentação. Realmente presenciaram momentos muito complicados. O correspondente da Folha da Tarde, um outro jornal da época, o jornalista Ilgo Vink ainda recordou o aspecto que ele viu do gramado. Palavras dele: inesquecível. Os flocos começaram a cair antes, mas foi aos 30 minutos da etapa inicial que vieram com muita força e cobriram totalmente o gramado. O relato dele ainda terminava noticiando uma batalha ao final da partida. No final do jogo, os torcedores, tanto de Grêmio como de Esportivo, faziam uma divertida batalha de neve. Voltaram à infância. Batalha essa que ninguém se incomodaria em ver repetida. O técnico Orlando Fantoni também citou em entrevista que inclusive lembrou-se da neve da Itália quando lá atuou. Enfim, na vida do Grêmio sempre existem momentos como esses inusitados, momentos que a gente pode chamar de verdadeiramente imortais. Se tu gostou, já sabe, né? Like, compartilha e comenta. E não esquece de ativar o sininho para receber novos conteúdos. Estamos aqui para conversar sobre vários momentos. Até a próxima.